organização do trabalho, porque eu coloquei algumas questões referentes a esses crimes, tá? Eles são alguns bem manjados em concurso. Leiam bastante os artigos da organização do trabalho, sem prejuízo de outros, né? E a gente viu o capítulo todo sobre os crimes contra a organização do trabalho. Vimos os crimes contra o sentimento religioso, né, ultraje a culto, contra o sentimento aos mortos, né, impedimento ou perturbação de urna funerária, violação de sepultura, destruição de cadáver e vilipêndio a cadáver e fechamos. E vimos os crimes, vimos as noções dos crimes contra a dignidade sexual, estudamos o delito de estupro e íamos entrar na violação sexual mediante fraude. Então, pela minha anotação aqui, é violação sexual mediante fraude, o crime próximo, porque o delito de estupro a gente estudou ele com detalhes. Eu comecei a falar da violação sexual mediante fraude, mas não cheguei a terminar, porque nossa aula acabou. Eu queria receber o feedback de vocês. É isso mesmo? Entramos hoje na violação sexual mediante fraude, gente? Me respondam, por favor, seja no chat ou seja aí na telinha. É violação sexual mediante fraude mesmo, né? Maria Fernanda. Então, continuando na aula passada, né, pegando o fio da meada, os crimes contra a dignidade sexual têm como proteção qualquer pessoa, né, sujeito de proteção, qualquer pessoa tem a proteção da dignidade sexual, que é uma decorrência da dignidade da pessoa humana, e a pessoa humana é o centro das atenções. Gente, essa questão da dignidade da pessoa humana como centro de todas as atenções tem sido agora extremamente debatida, principalmente no direito constitucional e no Supremo, tá? O Supremo vem debatendo muito, porque algumas medidas de emergência que vêm sendo tomadas em razão da pandemia da Covid-19 vêm sendo questionadas em termos judiciários, isso vem chegando na Suprema Corte, né? A decisão mais marcante é que os estados e os municípios têm competência concorrente para editar decretos e leis sobre a questão da proteção à saúde durante o estado de pandemia, ou seja, relativizou a autoridade da União para decretar, somente a União, para decretar medidas com relação à saúde. Era o que a presidência queria, né? Então, por isso que a gente está vendo aí alguns estados, alguns municípios tendo condutas e protocolos totalmente diferentes de outros. Mas por que que isso foi decretado, né? Alguém chegou a olhar a decisão do Supremo, né? Eu não sei se olharam, mas nesse caso, em razão do princípio da proteção da saúde pública, vale a norma de maior proteção, tá? Mesmo que seja uma norma municipal. Ela se sobrepõe a uma eventual norma estadual, desde que ela garanta maior proteção. Tudo isso em razão da proporcionalidade dos direitos fundamentais. Se você coloca de um lado o direito à vida, de outro lado direito à liberdade individual, de outro lado direito à saúde, você fala vida constitucionalmente protegido. Direitos individuais de ir e vir, por exemplo, né, o direito de locomoção é constitucionalmente protegido. O direito à saúde é constitucionalmente protegido. Existe até uma estrutura de proteção à saúde, né, administrativa chamada SUS. Só que no conflito entre a garantia de efetivação desses três direitos, prevalece o direito fundamental à vida, que é o núcleo de todos os direitos. Foi isso que o Supremo definiu. Então, sobre a vida não há direito que prevaleça. Você pode deter, você pode regulamentar, você pode restringir o direito à locomoção e você pode restringir qualquer outro direito ou fruição, por exemplo, liberdade religiosa. É um direito constitucionalmente garantido na Constituição. A liberdade religiosa exercida nos cultos está com restrições no Brasil inteiro. Alguns lugares com menos pessoas, outros lugares com lockdown simplesmente não está havendo. Você fala, mas o direito a culto é um direito constitucional. Todos têm o direito, isso é incontestável. Mas perante a proteção do direito à vida, qualquer outro direito, nesse ponto, fica em segundo plano, porque prevalece o direito à vida. Apesar de muitas pessoas estarem debatendo isso, né? Nenhuma pessoa, ninguém pode regulamentar direitos fundamentais que estão protegidos na Constituição, restringindo-os. Pode sim, pode, desde que seja para a proteção de um outro direito fundamental maior.
a vida, a proteção à vida, e nesse caso a saúde, né, é um direito indisponível, mesmo que você não queira essa proteção, mesmo que você se recuse às medidas de proteção, o Estado tem o poder, dever de agir fiscalizando. E nesse ponto entra muita ignorância social, né, em confronto com a racionalidade do Estado. Eu vi algumas matérias, né, policiais tirando pessoas de praças públicas, e a pessoa falava assim, aqui é público, quem que vai aqui me tirar o meu direito de ir e vir? Né? Então, tem decreto, a pessoa se não sair vai presa por desobediência, entendeu? E essa prisão é uma prisão legítima, tá? Não só a prisão por desobediência, mas eventualmente prisão por infração de medida sanitária preventiva, né? Que a gente fez até o debate lá no nosso grupo. Em Goiânia, teve um fato muito interessante. Um médico, em um determinado hospital público, não sei se vocês viram isso, sabendo-se contaminado, ele já tinha o diagnóstico, sabendo-se contaminado, ficou transitando nas dependências do hospital sem máscara. Aconteceu isso em um determinado hospital, com um determinado médico, eu sei que o hospital é público, e sem máscara. Ontem eu estava assistindo no jornal do SBT, o que, que aconteceu? Agora o médico, né, ele se recuperou, está sendo processado por infração de medida sanitária preventiva, né? Teve inquérito e tudo, ou seja, é um caso que pode dar até aí uma perda de CRM. Então vejam bem vocês que o respeito a essas medidas sanitárias que estão sendo impostas é uma questão mais do que legal, é uma questão constitucional. Eu sugiro que vocês acompanhem no site do Supremo, né? Todo dia a gente acessa a rede social, a gente vive conectado. Conecte-se também ao site do Supremo e veja as últimas notícias do que o Supremo vem julgando com relação ao Covid-19. O Supremo nunca foi tão instado, tão provocado a se manifestar em um aspecto, no caso saúde e garantir a vida, como está sendo agora. Nós estamos passando por um momento histórico, tá? Por isso que é tão importante a gente estar ligado com essas medidas sanitárias preventivas aí. Então, nós paramos no 214, falei que o 214 teria sido revogado. A redação do 214 foi absorvida, não é absolvida, não, né? Absolver é perdoar judicialmente, né? Absorver é colocar de uma redação para outra, né? É absorver, o tecido absorveu, com R, absorveu a água. Absorver é, o 214 foi com R, absorvido pelo 213, então o que era 214 virou 213, e o 215 virou violação sexual mediante fraude. Na aula passada, no finalzinho, eu falei, cuidado, não confundam a fraude do estelionato com a fraude do furto mediante fraude, com a fraude da violação sexual mediante fraude. Falei isso. Né? No furto da fraude do estelionato, a fraude é usada para enganar a vítima. Na fraude, do furto mediante fraude, a fraude é usada para reduzir a vigilância da vítima. E na fraude da violação sexual mediante fraude, a fraude é para enganar os sentidos da vítima, para fazer com que a vítima tenha uma falsa percepção da realidade com relação ao ato sexual praticado. Ela pratica querendo, porém enganada. Né? É o caso que eu citei para vocês, por exemplo, líderes religiosos que prometem uma cura sobrenatural com o argumento de que a vítima ceda em um ato sexual. Uma pessoa, exemplo do professor Damásio, falecido, né, Deus o tem em bom lugar, um exemplo do professor Damásio, que ele atuou na condição de promotor de justiça em São Paulo, a mulher se relacionava com um determinado sujeito, não sabia que ele tinha um irmão gêmeo idêntico, e em uma festa ela teve uma relação sexual com um irmão gêmeo idêntico, pensando que era o seu parceiro. Também foi um caso de violação sexual mediante fraude. O professor Damasio contava isso em sala de aula, ele falava, eu que denunciei esse cara em juízo por violação sexual mediante fraude. Então, sujeito ativo é qualquer pessoa, sujeito passivo qualquer pessoa. O modus operandi do delito, modus operandi, gente, eu vou até escrever aqui no chat para vocês, né? O modus operandi, escrevi errado, o modus operandi, aí é do lado, ó. O modus operandi do delito é
a fraude, o engodo, a enganação, a maneira pela qual o crime é praticado, se diferencia do 213, pois ele não tem violência e também não tem grave ameaça, né? Qualquer pessoa contra qualquer pessoa, desde que ela seja enganada. Me respondam uma questão, hoje essa questão não é muito polêmica, não, mesmo porque os nossos hábitos sociais são muito dinâmicos. Mas me respondam uma questão que de vez em quando perguntam, né? Não é tão rotineira. Promessa frustrada de casamento, onde o indivíduo faz a promessa e a vítima, acreditando na promessa, tem um ato sexual com ele e depois ele retrocede na promessa. Isso é violação sexual mediante fraude? O que vocês acham, meninas? Promessa frustrada de casamento. O indivíduo vai lá, tem um ato, a pessoa tem valores que não admitiria o ato antes do enlace matrimonial, depois a vítima se diz enganada mediante violação sexual, mediante fraude. A promessa frustrada é uma fraude ou não? O que vocês acham? Me respondam. Letícia, Maria Fernanda, Natália, Aridiane, Isabela. A promessa, e Emily, né? A Emily está aqui também, desculpa. E a Emily. A promessa frustrada de casamento é violação sexual mediante fraude? Sim ou não? Natália, por que, Natália? Você está muito severa nos seus pontos de vista, né? Seu ponto de vista está muito É, radical. é porque o senhor tinha falado que a fraude mediante violação sexual mediante fraude, ela visa o dolo, né? E é para obtenção de vantagem sexual. Aí, no caso, ele só queria o ato, né? Mas prometeu e depois enganou ela. Certo, Natália. Todos vocês concordam com a Natália, gente? Todos vocês, meninas? Sabe por que não é crime mais? Isso encaixava, até 2009, num crime que chamava sedução. Existia esse crime no Código Penal. Gente, pasmem. Daí você vai falar assim, fiquei bege. Não tinha sim. Tinha esse crime no Código Penal, chamava sedução, e a redação era essa. E falava seduzir mulher honesta. Essa mulher honesta, na época, era muito complicado você achar o conceito, porque era um conceito penal aberto, né? Você não tinha o conceito definido, né? Tendo com ela a conjunção carnal, aproveitando-se da sua inexperiência ou justificável confiança. Então, até 2009, a promessa frustrada de casamento se encaixava num conceito, Natália, de inexperiência ou de justificável confiança. Porque a mulher era inexperiente na vida, ou teve uma justificável confiança, tinha seus valores, isso era de uma sociedade ainda dos anos de 1940, né? Que o tipo penal, a sociedade muda, mas a lei se revoga contra a lei. O tipo penal persistiu até 2009. Em 2009, a sedução foi revogada. Daí o pessoal falou, mas essa promessa frustrada, será que não virou fraude? Não, porque fraude é sinônimo de a beleza do direito penal tá aí, gente. A beleza do direito penal ele é o que realmente está escrito, nem mais nem menos. Fraude é mediante engano, engodo, má-fé, dissimulação. Esse engano tem que ter potencialidade lesiva, esse engano tem que ser um engano lesivo. Uma promessa frustrada de casamento é um desacordo afetivo, né? Isso o STJ vem decidindo até nas questões de família, quando a pessoa pede indenização por dano moral em razão de esponsais rompidos. Vocês já ouviram falar nisso, meninas? Estou vendo aqui que o nosso grupo aqui é mais feminino, né? É um assunto que interessa, né? O homem não liga muito para esse assunto, não. Indenização de danos morais por esponsais rompidos. Sabe o que é isso? É aquele caso lá de São Paulo que aconteceu com uma médica que deu até mídia. Ela, na semana do casamento, ela já tinha comprado, parece que ela que tinha o dinheiro. Ela já tinha comprado apartamento, já tinha mobiliado apartamento, já tinha comprado viagem internacional, ia casar com um rapaz. Na semana de casamento, ele rompeu o esponsal. O que é esponsal? Noivado, né? Ela foi lá e entrou com ação de indenização por danos morais por esponsais rompidos. Cabe dano moral isso aí, gente? Cabe? Vejam bem, o dano moral por esponsal rompido cabe. O STJ diz, desde que tenha gerado dano para a vítima. Ou seja, nesse caso aí ela vai ter o dano patrimonial, né, porque perdeu uma festa, perdeu uma cerimônia, perdeu uma viagem, e vai ter o dano moral pelo esponsal rompido em razão da dor.
Mas não quer dizer que o esponsal, o noivado, não seja rompível. Nesse caso, ele gerou uma expectativa forte, ele gerou uma expectativa amplamente plausível de ser cumprida. Na semana do casamento, o cara foi lá e rompeu. Né? Agora, a ruptura de noivado por si só, como uma decisão que não gera mais reflexos, uma ruptura normal, é interessante, muito interessante. A ruptura por si só, noivou, depois não deu certo, desgastou a relação, rompeu o esponsal, entrou no acordo, aí não dá dano moral, né? É o que normalmente acontece em muitos casos, né? Não dá dano moral. Mas se é um caso assim, o STJ fala muito nisso, esponsal rompido às vésperas do matrimônio, às vésperas, né? 1, 2, 3 dias antes, esponsal rompido às vésperas do matrimônio, mormente quando a parte já providenciou convites, festa, viagens, aí sim dá dano moral. Isso é pacífico no STJ, tá, meninas? Fiquem atentas, né? Anotem isso aí no caderno, muita atenção, pesquisem lá no site do STJ, né? Pesquisem no Google, indenização por dano moral por esponsal rompido, imprima e deixa guardado, tá? Porque uma hora você não sabe, né? Uma hora precisa. A indenização por danos morais por esponsais rompidos. Violação sexual mediante fraude, em razão de mera promessa não cumprida de casamento, não é violação sexual mediante fraude. No passado, foi revogado crime de sedução, só que a sedução não é mais crime, ou seja, é um indiferente penal. Né? Mais do que nunca, a jurisprudência diz, é impossível uma pessoa se dizer enganada somente por esse fato. Ele não, por si só, ele não configura fraude. Né? Então, a fraude tem que ter o dolo, a má-fé, né? Aquela má-fé lesiva. Nesse caso, não houve essa má-fé lesiva. Ah, mas e se a vítima era menor? Se era menor de 14 anos, pode dar um estupro de vulnerável. Cuidado. É outro crime. Então, você sempre analisa um tipo penal, nunca de forma isolada. Você analisa ele com os outros tipos. Muitas vezes, você tem que pegar o exemplo e verificar se ele não era um crime no passado que já foi revogado, né? Então, vamos analisar a redação da violação sexual mediante fraude, né, para terminar ela. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Reclusão de 2 a 6 anos. É uma pena menor que o 213. Parágrafo único, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. 215, gente, importunação sexual, foi inserido no Código Penal, pasmem, ele foi inserido no Código Penal em 2018. Tá? 215, a importunação sexual não existia enquanto delito autônomo. 2018 só foi inserido por causa ou em razão de aquele fato que aconteceu em um ônibus no centro da cidade de São Paulo, que o indivíduo estava no ônibus e não houve violência, não houve grave ameaça, não houve fraude. Mas a vítima, quando percebeu, o agente, certamente doente mental, né, só pode, havia ejaculado no corpo da vítima. Os populares, mais do que depressa, seguraram esse indivíduo e entregaram ele para a polícia. A polícia fez um flagrante em razão do 213, né? Chegou a comunicação do flagrante para a juíza falou, não, isso aqui não é crime, a conduta não foi praticada mediante violência, grave ameaça ou fraude, não sendo crime, declaro atípico o fato, tranco a ação penal, tranca a investigação, tranco tudo, ele sai. Houve uma revolta muito grande, né, na mídia, vocês se lembram que o Jornal Nacional bateu muito nisso, né, juristas comentaram isso na Globo News na época, mas a juíza não estava errada não, gente, a juíza estava certa. E depois o Congresso Nacional viu, e há um vácuo, há um vazio no Código Penal, é necessário preencher esse vazio que há no Código Penal, logo depois foi criado o 215-A, através da Lei 13.718 de 2018, punindo especificamente este ato que foi praticado lá em São Paulo, né, que viessem depois, porque vocês sabem que a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, só retroage para benefício. Então, para esse réu específico, neste fato específico, a lei penal não volta. É daquele momento para frente, o Congresso deu uma resposta para a sociedade, porém, aquele indivíduo passou uma semana ou pouco mais, ele foi preso novamente, aí sim caracterizando o 213, né? Então, o indivíduo era um maníaco, certamente aí pelos conceitos da medicina legal, ele se enquadrava dentro do conceito de maníaco.
Mas o 215A diz o seguinte: praticar é um verbo, uma conduta que se pratica, né? Que se concretiza mediante ação. Praticar contra alguém, qualquer pessoa, independentemente de opção ou gênero, e sem a sua anuência. Acompanhei na redação, você não tem violência, você não tem grave ameaça, você não tem fraude, você tem sem a sua anuência. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Adriano, qual o conceito desse ato? Qualquer ato é o mesmo conceito que eu expliquei para o artigo 213, é o mesmo conceito que eu expliquei para o artigo 215, é mais ou menos o modus operandi igual, só que você não tem violência, você não tem grave ameaça, você não tem fraude. Aqui você tem sem a anuência da vítima, ou seja, é o caso típico lá do ônibus de São Paulo. Essa conduta foi tipificada pela Lei 13.718 de 2018. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Se o fato não constitui crime mais grave, gente, vou dar uma dica de concurso aqui para vocês. Sempre que você tem essa redação logo depois da pena, olha aí na pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave, tecnicamente, a isso se dá um nome, chama-se princípio da subsidiariedade implícita, desculpa, princípio da subsidiariedade explícita, ou seja, o tipo penal está dizendo claramente que só caracterizará esse crime se não houver outro mais grave. Então, esse aqui se torna um crime subsidiário. O Lute fala o seguinte: crime subsidiário é o soldado de reserva. Tá? Ele fala, é o soldado de reserva. Só não caracteriza o crime menor se houver um crime maior. Se houver o maior, o subsidiário se torna crime de passagem. Né? Crime de passagem. Ele simplesmente não existe, foi uma mera passagem para o alcance do outro delito. 216 foi revogado, gente, se eu não me engano, a antiga sedução estava aqui no 216, tá? Se eu não me engano, era aqui mesmo. Não, a sedução estava no 217. Foi revogado, que eu expliquei para vocês. Eu nem lembro o que tinha no 216, porque faz tanto tempo que revogou e a gente não volta para estudar crime revogado, né? Porque senão a gente faz confusão. Assédio, 216A. Esse delito aqui é um crime que foi inserido em 2001. 2001 ele não existia, até 2001 ele não existia. Gente, para fins penais, para fins legais, não só penais, para fins legais, esse tipo penal aqui ele tem 19 anos. 19 anos pode ser a idade de vocês, tá? Então você pensa assim, nossa, quanto tempo? 19 anos, né? Passou muito tempo. Para fins penais, 19 anos foi ontem, tá? Para fins legais, 19 anos foi ontem. É uma lei, é um artigo ainda considerado tecnicamente recente, tá? O assédio sexual. Foi inserido através do 216A e o verbo que caracteriza ele, vocês podem olhar aí, o verbo dele é constranger. Pessoal, qual outro crime que tem o verbo constranger? Nós já estudamos ele aí no passado, né? Nesse semestre ainda. Qual outro crime que tem o verbo constranger? Né? Olha essa aqui, Natália Araújo. No meu está atentado ao pudor mediante fraude, 216. Natália, esse código seu está desatualizado, viu? Está desatualizado no mínimo 5 anos. Pega esse código, olha aí na capa dele, de que ano que ele é. Né? Me responde aqui de que ano que ele é. Ele deve ser de 2008, esse código seu, 2007, 2008. Né? Quer dizer, está muito mais de 5 anos atrasado. Né? Ele está atrasado. Se for dessa data, me responde aqui, Natália, qual que é o ano desse código? Se for dessa data, né, que eu tenho certeza que é 2017, o código de 2017 é ainda com essa redação e eles não atualizaram, não está desatualizado. Está totalmente, eles mudaram essa redação, foi modificada, entra no site do Planalto, né, abre assim, entra no Google, Código Penal Planalto, olha lá o artigo 216. Não, 216. Mas está escrito revogado, né? Está escrito revogado. Está atentado ao pudor mediante fraude, está revogado, não está? Olha aí na frente, para você ver. Está revogado. Então, esse artigo 216 está revogado. Eu pensei, isso, exatamente. Eu pensei que você estava falando do 214. Também o 214
Antigamente era tentado por mediante fraude, mas essa redação aí mudou, agora sigam o que eu falei, tá? Gente, muito cuidado, viu? A redação que foi modificada, e aqui teve muita coisa modificada, eu te sugiro o seguinte, nem leia, tá? Nem leia, porque às vezes você vai fazer uma prova de OAB, você vai fazer uma prova de concurso, você não pode usar código e você se confunde na hora. Então, se está ali revogado, não mexe. Leia o que está em vigor. Né? Assédio, constranger. Gente, qual outro artigo que também tem o verbo constranger? Quem se lembra? Deu um tempinho aí para vocês pensarem. Vocês se lembram do constrangimento ilegal do artigo 147? Constranger. E aqui você também tem o verbo constranger. Constranger é sinônimo de forçar de qualquer maneira contra a vontade da vítima. No constrangimento ilegal, é a fazer o que a lei, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei não manda. Ou seja, o constrangimento ilegal está no capítulo dos crimes contra a liberdade individual. Ele é vizinho do sequestro e cárcere privado. Tá? Constrangimento ilegal, sequestro e cárcere privado são crimes contra a liberdade individual. O assédio, crimes contra a liberdade sexual. E no artigo 216A, você tem constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, superior na hierarquia, né? E ascendência inerente ao exercício de cargo, emprego ou função, né? Qualquer superioridade hierárquica, qualquer ascendência, né? Padre, pastor, líder religioso, chefe, patrão. O STJ falou professor e aluno. Recentemente o STJ teve essa decisão, né? Constrangendo, prevalecendo-se da sua ascendência. Por exemplo, a pessoa diz, o patrão diz, fala, ou você cede nos meus desejos sexuais ou eu vou te demitir. Né? A pessoa amedrontada em razão do constrangimento vai lá e cede. Isso é assédio sexual, tá? Caracterizado. O problema do assédio sexual, gente, é um dos crimes mais difíceis de ser provados, tá? Porque normalmente o assediador, ele não vai escrever uma carta. Ele vai fazer o assédio de forma indireta, de forma oral. Porque se ele escreve uma carta assediadora, como diz o Damásio, né, ele está produzindo uma prova contra ele. Se ele manda um e-mail, ele está produzindo uma prova contra ele. Se ele manda uma mensagem de WhatsApp, ele está produzindo uma prova contra ele. Tudo isso é usado como prova, entendeu? Então, hoje, o assédio, ele é muito difícil de ser provado, porque ele é um crime praticado de forma subterfúgia, né, de forma sutil. Mas, se uma vez provado, o agente pode ser punido. Pena detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo também qualquer pessoa. Antigamente falava-se no passado que poderia ser só mulher, hoje qualquer pessoa pode ser vítima de assédio, né? Então, é bem tranquilo nesse ponto aí. E o parágrafo 2º ainda foi inserido depois, né? Foi inserido pela 12.015 de 2009. Então, o Código Penal ele foi muito modificado aí ao longo dos tempos nesse capítulo de crimes contra a dignidade sexual, tá? Ele vem sendo aí muito mexido na sua redação. Mas é importante você estudar, gente, com lei atualizada, viu? Mais uma vez, né, vocês estão acompanhando aí pelo código, cuidado, cuidado. Teve modificação ano passado, e ano retrasado também, o próximo tipo penal do 216B é o registro não autorizado da intimidade, foi inserido em 2018, né? Os artigos seguintes também teve alguns inseridos em 2018 e 2019. Então, muito cuidado com a redação típica dos artigos. Pessoal, faltam 8 minutos aqui. Eu quero dizer o seguinte: vocês já estão sabendo a data da prova, né? Vocês já estão sabendo? Hein, gente? Professores falaram para vocês já? Se eu não me engano, é dia 17, a partir do dia 17, 18. É dia 17, Maria Fernanda? Ou 18? É uma coisa assim. É 17, né? É 17? Eu acho que é 17 ou 18. Uma coisa assim. 18, né? Hoje é dia 5, hoje é dia 6. 18, 19, 20, 21, 22 e 3. Ótimo. Segunda VA, então, 18 ao 23. Hoje é dia 6.
né? Daqui 12 dias nós começamos a nossa primeira VA. Vai ter trabalho? Vai, né? Eu estou só esperando para saber como é que vai ser as diretrizes do trabalho, tá? Eu não sei se é para mandar via plataforma ainda, se vocês podem me mandar por e-mail, eu estou esperando a orientação. Professor, já tem previsão das voltas às aulas? Né? Pergunta da Maria Fernanda. Maria Fernanda, o meu coração queria que voltasse hoje, mas nós sabemos que é impossível porque temos aí regras a serem cumpridas. Não sabemos, tá? A gente está numa situação de expectativa. Nós temos que esperar, assim que o governador do estado de Goiás liberar, assim que o Ronaldo Caiado liberar, nós voltamos à aula, né? Eu sempre estou indo lá na faculdade, ver uma coisa ou outra, mas sem tumulto, sem aglomeração, né? Estou sempre me atualizando, né? Mas a gente trabalha menos quando está na faculdade, viu, gente? Porque aqui no Zoom online, fazendo trabalho, nota e dando aula, em casa a gente está trabalhando muito mais. Então, assim, essa é a minha agonia de querer voltar logo para a sala de aula, porque sala de aula e outra, a gente na sala de aula tem um contato humano, né? A gente não pode desprezar esse contato humano, aquela dinâmica da faculdade, você ir, de você ter um intervalo, de você conversar com os colegas, tomar um lanche. É a coisa mais importante que tem. Né? Em casa a gente, infelizmente, não pode fazer isso. Então o mundo vai ter que se repensar, o mundo vai ter que se reinventar a partir de agora, né? A gente tem que estar muito sensível para isso. Pessoal, faltam 6 minutos para o fim desse primeiro bloco. Vamos ter o segundo bloco. Vocês podem clicar sobre o mesmo link que ele abre, não tem problema. Tá? Agora são 9h37. Podemos voltar 9h50? Tá bom para vocês? 9h50, meninas? Tá bom? Emily, tá joia? Lisa, Natália, Lidiane, Isabela, Letícia, Maria Fernanda, 9h50? Beleza, então vou encerrar o primeiro bloco agora. 9h50 nós voltamos. Por favor, avisem no grupo que a aula está sendo dada, convidem o pessoal, que eu estarei aqui no segundo bloco às 9h50. Aguardo vocês. Muito obrigado, meninas.